Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos que estão chegando aí para o nosso amanhecer com Cristo, nessa sexta-feira em que nós temos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para refletirmos aí acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, que Jesus esteja conosco. Bom dia a todos, bom dia a quem chegou aí. Se puder me dizer um ok, me dizer se está tudo bem, se está conseguindo me ouvir direito, se o som está bom. Oi, bom dia. Ainda não estou conseguindo ver os comentários, então se alguém puder me dizer um ok aí eu agradeço. Quem chegou? Ai, bom dia Antônio, seja bem-vindo. Você está me ouvindo direito, Antônio? Quem mais chegou aí? Se vocês puderem me dar um retorno aí, dizer se estão ouvindo, se a imagem está boa. Ainda temos alguns minutinhos aqui para fazer os nossos ajustes. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Que Jesus nos envolva a todos nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Olha só, o tempo está passando muito rápido, não é? Grandiosa oportunidade nós temos de estarmos juntos, de podermos trocar informações acerca do Evangelho de Jesus. A Regina, se você puder me dizer bom dia, meu irmão Moacir. Se vocês puderem me dizer como está o som e a imagem, eu agradeço. Um minutinho aí para a nossa reflexão, para o nosso momento em que nós nos deixamos envolver por esse Deus. Obrigada, meu irmão Antônio. Vamos harmonizando o nosso ambiente, aguardando a chegada dos nossos irmãozinhos, pedindo a Deus, esse Pai amoroso, que nos envolva a todos, que todos nós tenhamos aí uma sexta-feira abençoada, um final de semana de luz. Bom dia, Valéria, já vi que você também chegou. Obrigada, Regina, pelo retorno. Obrigada, meus irmãos. Bom dia, Simone. Que beleza ver esse povo chegando. Podermos trocar então essas boas vibrações, essas boas energias propostas por Jesus. Essa era a proposta de Jesus. Vou ver aqui, ler mais alguns comentários aqui. Ai, Dai, bom dia. Obrigada, Dai. Valéria, minha amiga de Porto Alegre. Esse povo aí de Joinville também, povo amigo, que a pandemia nos aproximou, não é? Pessoas que eu não conhecia antes e que agora eu tenho um imenso prazer de ter esse contato, de ter esse carinho, essa troca de boas energias, essa troca de amor, né? Levando em consideração tudo aquilo que Jesus nos ensinou, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e é assim que nós nos amamos hoje, porque desejamos de todo o nosso coração, nós desejamos que todos estejam bem, que todos estejam com saúde física e com saúde espiritual também, para enfrentarmos aí as vicissitudes que nos surgem nessa caminhada. Então, meus irmãos, já são 9 horas aqui, eu estava ainda fazendo alguns ajustes e aguardando a chegada dos nossos irmãos, como vocês já estão presentes, como a espiritualidade também está sendo convidada, Jesus está sendo convidado para estar conosco. Eu gostaria de nesse momento, convidar aqueles que desejarem, para que juntos nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer. Vamos iniciar agradecendo, né? A oração geralmente nós iniciamos
pedindo, louvando e agradecendo. Nós vamos hoje iniciar agradecendo. Agradecemos ao Senhor, nosso Pai, nosso Deus, soberanamente justo e bom, a Jesus, esse mestre amigo, esse mestre querido, pela oportunidade, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar, podendo aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do mestre. E te pedimos então, nesse momento, que essa luz nos acompanhe, que essas boas vibrações se estendam a todos os corações aflitos, a todos aqueles que aguardam pelo carinho, pela atenção, por uma palavra de esperança, uma palavra amiga. Então que nós possamos estender esses nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos a todos os nossos irmãos de caminhada, a todos aqueles que passam por dificuldades, a todos aqueles que aguardam então uma resposta de suas orações. E que todos nós sabemos que todas as nossas preces são ouvidas. E assim sendo então, Pai amoroso, assim sendo Jesus, nosso mestre amigo, nós vamos te pedindo a permissão para darmos por aberto os nossos estudos da manhã de hoje, o nosso amanhecer com Cristo, esse momento tão especial. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Bom dia, Luana. Bom dia mais uma vez a todos esses amigos que nos apoiam, né, Dai? Esses amigos que estão conosco, que nos ajudam a formar, então, ou seja, juntos nós formamos essa corrente. Então somos gratos a todos aqueles que estão conosco nessa página abençoada, essa página que nos possibilita então levar um pouquinho de conforto, alcançar corações e confortar os nossos corações também. Porque é interessante nós sabermos que aquela pessoa que estuda, ou seja, essa pessoa que está desse lado aqui, antes de transmitir a mensagem, essa mensagem precisou perpassar pelo meu coração. Então aprendemos muito juntos através dessa oportunidade, dessa abençoada oportunidade. Bem, meus irmãos, hoje aqui, dando seguimento no nosso Amanhecer com Cristo, dando seguimento ao nosso estudo do livro Pão Nosso. É uma proposta aí do nosso grupo e hoje eu fiquei aqui com a lição de número 16. Então, o livro Pão Nosso, para quem tiver interesse, quem tiver o livro também e quiser acompanhar o nosso estudo, a nossa reflexão na manhã de hoje, é esse livro, Psicografia do nosso querido, do nosso amado Chico Xavier, e editado pelo Espírito de Emmanuel. Então, Chico nos trouxe, então, através dessa reflexão de Emmanuel, Chico nos traz nessa obra lições preciosas. E hoje, então, eu fiquei com a lição de número 16, intitulada A Quem Obedeces. Vamos refletir um pouco sobre essa lição. Vamos refletir um pouquinho sobre esses ensinamentos e aí nós vamos iniciar lá pela passagem bíblica, né? Inicia assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem disse isso foi Paulo, em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Após a leitura, então, é uma leitura curtinha, vou ler, e aí, em seguida, nós vamos voltar para essa passagem bíblica e nós vamos tentar compreender o que Paulo também estava tentando nos dizer. Mas vamos, então, para as considerações de Emmanuel, que está na obra. Diz assim: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão, por virtude construtiva, é que não raro, até
atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Somos resistentes, não é? Quase sempre transforma. Achei muito interessante esta frase, tá? Gostaria que vocês acompanhassem aqui. Quase sempre transforma a obediência que salva em escravidão que condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Forte isso, não é, meus irmãos? Vamos voltar daqui a pouquinho. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atende em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? Uma pergunta. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Bem, então vamos retornar aqui para a passagem bíblica. Bom, nessa passagem, Paulo vai nos dizer, né, em Hebreus, lá no capítulo 5, quem tiver, né, a Bíblia e o Novo Testamento, né, Paulo vai dizer assim, vai contar, na verdade, a história de Jesus. Ele vai tentar nos mostrar que Jesus também, nos momentos de dor, de sofrimento, Jesus rogou auxílio de Deus. E ele pediu ao Pai que, né, aliviasse aquele momento de dor, porque Jesus utilizava um corpo semelhante ao nosso. Entretanto, Jesus também se submeteu à obediência a Deus e cumpriu todo o seu legado na terra, ou seja, ele veio para cumprir a sua missão e, embora tendo passado por todas as vicissitudes, ele optou pela obediência, obedeceu a Deus, o seu Pai, o nosso Pai, né? Mas como ele veio em missão, ele realmente se submeteu à obediência. Jesus apenas obedeceu, né? Foi tentado e por isso ele compreendia tão bem, ou compreende, né, até hoje, mas na época Jesus compreendia tão bem as deficiências humanas, a nossa fragilidade humana, e aí, então Paulo diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, quando nós seguimos aí o Evangelho, quando nós seguimos os exemplos de Jesus, né, essa exemplificação de obediência, essa exemplificação de amor ao próximo, nós estamos, na verdade, obedecendo às leis divinas, às leis de Deus. Bem, mas essa lição eu fui pontuando aqui enquanto eu estudava esse capítulo, né, essa lição de número 16, intitulada Quem Obedeces? Eu fui pontuando e eu fui fazendo uma reflexão profunda sobre essa lição, porque essa lição ela nos diz muito. Ela nos fala aqui sobre a missão, sobre a determinação, sobre a obediência e sobre a libertação real. Né? Nós queremos nos libertar para conhecer, para nos libertar nós precisamos conhecer a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas também dentro dessa lição nós vamos encontrar exemplos e nós vamos encontrar assim orientações grandiosas
riquíssimas, que vai nos apontar aqui também a vaidade, medos, orgulho e a nossa rebeldia. Né? Se nós prestarmos atenção, então, toda criatura, no início aqui, Emmanuel faz as considerações dele e ele nos coloca que toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa, ninguém permanece sem objetivo. Por quê? Porque a nossa existência ela tem um objetivo. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui em missão. Então, estando aqui em missão, se nós pararmos para observar, todos nós obedecemos de uma certa forma, né? Nós precisamos, enquanto crianças, precisamos obedecer lá os nossos pais, né? Os professores, ou seja, as regras, né? que nos colocam no trilho, que nos apontam caminhos. Então nós precisamos obedecer, né? E nós vamos crescendo com isso. Nós precisamos obedecer às leis humanas que estão aí, né? Mesmo quando nós somos resistentes às leis divinas, mas as leis humanas nós não temos muitas escolhas, não, né? E está aí um grande exemplo essa questão da pandemia. Nós precisamos sim respeitar as regras, nós precisamos entender que é o coletivo, que não somos só nós, precisamos estar aí respeitando, obedecendo as regras, as normas. Então, seguindo aqui, a própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Então, quando nós somos rebeldes, quando nós desobedecemos também, a própria vida, a própria energia que nós emanamos, ela acaba nos trazendo consequências. E aí que nós chamamos de corretivas, né? De lições que não são castigos. Há alguns dias atrás alguém comentou comigo a respeito de castigo. Mas Rose, mas Deus é bom, né? E por que é que ele castiga? Não, meus irmãos, existe uma ideia equivocada. Deus não castiga, não. O que acontece é a lei do retorno. Nós temos a liberdade de plantar, mas nós precisamos colher aquilo que nós plantamos. Tá? Porque a liberdade plena é a liberdade das feras. Então nós, enquanto seres humanos, nós não temos essa liberdade plena. Né? Nós precisamos seguir sim as regras, as normas. Caso contrário, nós teremos que arcar com as consequências que não são castigos, são colheitas daquilo que nós escolhemos, ou seja, as nossas próprias escolhas. Então, o homem obedece a toda hora. Né? Se nós observarmos essa questão, nós obedecemos a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, né? Porque essa é a ideia da obediência, nós começarmos a criar, então, ou seja, construir essa virtude, isso que constrói a nossa caminhada de uma maneira saudável, né? É que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. E aí entra o nosso orgulho. A quem obedecemos? É muito comum trazer aqui um exemplo, é muito comum quando nós iniciamos um trabalho. Nós queremos, por vezes, o reconhecimento. Nós nos preocupamos exageradamente com a opinião das pessoas. E nós nos esquecemos de que nós não estamos aqui para agradar essa ou aquela pessoa, nós estamos aqui cumprindo a nossa missão e o nosso compromisso é com Deus. Então nós não precisamos agradar a ninguém, né? Eu não preciso mostrar para ninguém o que eu estou fazendo. Naturalmente as coisas acontecem, nós colhemos aquilo que nós plantamos, já disse isso. Então tem uma lição muito interessante, uma passagem muito interessante no livro Estante da Vida. Esse livro Estante da Vida é ditado também por é um livro que foi ditado por irmão X, né? E ele, lá o irmão X, Humberto de Campos, ele vai nos trazer a história de uma pessoa que começou a trabalhar, né, na questão religiosa, né, uma casa espírita ou templo religioso, não importa, né? Começou a fazer o seu trabalho. E aí tudo que ele fazia, ele ouvia uma crítica. E a cada crítica que ele ouvia, ele mudava de comportamento.
Então alguém criticava, olha, tá falando demais. Aí ele começava a falar menos. Aí alguém dizia, nossa, tá orgulhoso. Aí ele mudava aquele comportamento. E ele foi mudando, mudando. Chegou um determinado momento que ele estava desanimado, não quer mais trabalhar. Não quer mais servir. Por quê? Porque todo mundo me critica. Todo mundo me critica. Então tudo que eu faço não está bom. E aí ele perguntou ao anjo do Senhor, né? O que ele deveria fazer? O anjo do Senhor perguntou, mas quem foi que lhe deu essa missão? Ele disse, foi o Senhor, foi Deus. Então eu vou perguntar a Deus. Um tempo depois o anjo retorna e lhe diz, olha, você deve continuar cumprindo aquilo que você se comprometeu com o Senhor, o teu Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, parar de esperar ou criar expectativa em relação aos outros e fazer a nossa parte, né? Buscando fazer o nosso melhor, aquilo que nós compreendemos como sendo correto, sem esperar o elogio ou os aplausos na terra. Nós não precisamos disso. Então, deixando de lado o nosso orgulho, certamente nós não deixaremos de ser rebeldes, perderemos os nossos medos, porque eu não terei mais medo. Se eu não estou fazendo para agradar, eu estou fazendo naturalmente, não sinto mais medo. Não estou mais preocupado com quem está me observando aqui na Terra. Eu vou ficar muito mais preocupada com quem está me observando lá do céu, né? Com aquele que realmente está me observando porque me ama, porque confiou em mim. Deus confia em nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado a quem nós estamos obedecendo. E por isso Kardec, no seu Evangelho, no Evangelho de Cristo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, nessas suas obras fantásticas, ele nos deixa muito claro, né, que a nossa fé ela precisa ser raciocinada no bom senso e na lógica, porque aí eu terei esse entendimento de que eu estou fazendo, eu estou cumprindo com aquilo que eu já entendi. Eu não estou fazendo porque o outro disse, porque o outro pensa dessa maneira. O que o outro pensa é o entendimento dele. Será que nós já conseguimos entender isso? Que o que o outro pensa, a avaliação do outro ao meu respeito, é uma opinião dele. Né? Traz também o histórico dele, não o meu. Nós somos diferentes, somos seres diferentes de pensamentos, ou seja, estamos em níveis, por vezes, diferentes, porque somos espíritos. Né? Espíritos que estão aí, né, nesse processo evolutivo, estamos aprendendo. E até mesmo quando eu falo aqui, trato aqui da questão do orgulho, ou dos nossos medos, ou da nossa vaidade, e até mesmo da nossa rebeldia, se nós focarmos na missão, se nós focarmos em nos libertar, nós vamos começar a perceber, né, de uma forma mais ampla, que todos nós somos frágeis, inclusive aquela pessoa que nos critica, inclusive aquela pessoa que está sempre com uma pedrinha na mão, pronta para atirar. Ela também é frágil. E por vezes, se ela está criticando, é porque ela também tem os medos dela. Então, a partir do momento que nós começamos a compreender isso, ao invés de nós nos sentirmos desanimados com o trabalho, com a nossa missão, o que é que nós vamos fazer? Teremos piedade do outro. Né? E continuaremos fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, nos esforçando a cada dia para sermos aquilo que Deus espera de nós. Para sermos aquilo que nós realmente nos comprometemos a ser. Tá? Então, deixa eu ver o que a Isilda aqui fez um comentário, dá tempo aqui de nós lermos. Somos viajantes e temos um caminho a seguir, mas temos como bússola as lições de Jesus. Seguindo-as, jamais nos perderemos no árduo caminho. Que lindo, Isilda! É verdade, essa bússola, né? Essa rota bem segura que é o nosso Evangelho, que nos aponta um caminho que vai nos levar de volta para o verdadeiro lar. Então, que tenhamos essa consciência, que prestemos atenção. Então, quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena.
né? Um ponto bem interessante, inclusive antes, enquanto eu estava lendo, eu pedi para que vocês acompanhassem, porque eu achei isso muito interessante. Quase sempre, aquele ser rebelde, ele transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena, porque ele transforma, então, a reforma íntima em martírio íntimo. Não é para ser difícil, não é para ser duro, não é para ser árduo. É para ser leve, meu fardo é leve. Né? Então, se nós tivermos esse amor em nosso coração, esse desejo da obediência, o fardo ficará leve. Então, o Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu as leis do próprio esforço. Então, vamos voltar aqui para o nosso esforço, precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte, é o nosso esforço íntimo, mas sem martírio, sem lamentações, sem rebeldia. É difícil? Não estou dizendo que seja fácil, não é. Ninguém disse que seria fácil. O próprio martírio de Jesus não foi fácil, mas ele se manteve resistente e obediente. Então, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou, então, o Senhor determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu a sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Ou seja, escolhemos por vezes a porta larga, né? Deixamos a porta estreita de lado e aí nós criamos o nosso próprio cativeiro, a nossa própria prisão, porque uma mente pesada, uma mente culpada, ela se aprisiona. Meus irmãos, a nossa maior prisão está aqui. Então tenhamos aí essa coragem, né, para fazer esse esforço diário, né, deixando de lado aquela vaidade. No passado nós falávamos que muito em perfeccionismo, como se isso fosse algo maravilhoso. E com o passar do tempo, com os estudos, nós fomos compreendendo que o perfeccionismo, por vezes, é uma deficiência, né, e faz parte de um grande orgulho. Porque nós não estamos aqui para mostrar que somos corretinhos o tempo todo. Nós temos simplesmente que ser. Né? E a partir do momento que eu vou exercitando esse meu melhoramento, isso vai aflorando naturalmente, as pessoas vão percebendo naturalmente. E se as pessoas não perceberem, e se ninguém perceber, não tem problema. Deus, o nosso Pai, está percebendo. Então, o discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Então, nós precisamos observar, né, como é que nós estamos cuidando do nosso quintal. Né? Por que é que eu estou olhando tanto para a grama do vizinho? Eu preciso olhar para a minha grama. Eu preciso olhar para o local onde eu fui colocado. Né? Florescer, falamos sempre aqui sobre isso, né, Dai? Florescer onde fomos plantados. Então tá, o Luiz Antônio também está comentando aqui, dizendo que precisamos aprender com os nossos erros. Perfeito, Luiz. Precisamos verdadeiramente aprender com os nossos erros, porque os erros também fazem parte. Né? Tropeçar também faz parte, entretanto eu não posso me apegar à pedra de tropeço. Né? Tropecei, tá, entendi a lição, agora eu vou seguir em frente. Então, a quem obedeces? A quem obedeces? Mais uma vez aqui, mais uma vez, Emmanuel vai nos perguntar, né? A quem nós obedecemos? Acaso atendem em primeiro lugar as vaidades humanas? Ou as opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? Né? Então não precisamos, já falamos sobre isso, não precisamos ficar muito apegados à opinião dos outros. Né? Vamos respeitar a opinião dos outros, logicamente, né? Porque às vezes um ponto de vista diferente nos faz avaliar melhor a nossa condição. Agora, observar não significa deixar de obedecer o divino e obedecer o nosso irmão de caminhada, que é tão frágil quanto nós. Né? Então, prestar atenção, né? A fé raciocinada. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Mais uma vez, meus irmãos, repetindo aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então foi aquele ser que Deus colocou para nos servir como guia e modelo. Então, se é a Deus que nós servimos, é a Jesus que nós temos que seguir. Os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, para que nós possamos verdadeiramente nos libertar, para que nós possamos nessa jornada encontrarmos a cura real. A cura real não é só passar uma pomadinha na ferida, não, é curá-la de uma forma real, né, que eu possa perceber que ela realmente cicatrizou. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. Já deu aqui o meu tempo, Rose Kodama fala demais, mas eu achei essa mensagem muito profunda, muito válida, principalmente para esse momento em que nós estamos atravessando. Nós precisamos prestar atenção nos sinais, no nosso próprio comportamento, nos nossos compromissos, né? Perceber se dentro dos nossos compromissos nós estamos obedecendo às leis divinas, perceber se nós verdadeiramente estamos nos sentindo com a consciência tranquila ou se nós estamos criando ou construindo o nosso próprio cativeiro. Então, vamos observar. Esse é o convite, essa é a proposta desse nosso trabalho, dos nossos estudos, do nosso amanhecer, acordar e dar uma refletida sobre como eu posso melhorar o meu dia, o que é que eu posso construir de melhor hoje, né? E no final do dia, encostar a minha cabeça no travesseiro, como recomendava Santo Agostinho, e questionar, poxa, o que é que eu produzi hoje? Eu produzi algo maior, algo que fez bem, não só para mim, mas para o próximo, ou eu construí lá meu cativeiro? Então vamos refletir sobre essa preciosa lição? Vamos iniciar aí mais uma manhã de sexta-feira. Vamos iniciar aí mais um final de semana. Gratos a Deus. Obrigada também, Simone. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. E mais uma vez, então, nesse momento, eu convido aqueles que desejarem para que juntos nós possamos agora agradecer mais uma vez. Te agradecemos, Pai amado, por mais esse momento, por mais essa reflexão, por nos carregar no colo nos momentos difíceis, por nos mostrar a cada dia que amanhece um sol que brilha lá fora, uma luz que se acende apesar das dificuldades. O sol não deixou de brilhar. Apesar das dificuldades, Pai, as flores continuam enfeitando os jardins, o verde das árvores continua brilhando, a natureza continua produzindo. Sejamos nós também, Pai amado, esses produtores, esses construtores de um mundo melhor, que possamos, através dos seus ensinamentos, que possamos querer compartilhar com os nossos irmãos o pão material, sim, que é necessário enquanto encarnados, mas também o pão espiritual, mostrando para os nossos irmãos, através da nossa exemplificação, que vale a pena obedecer, que vale a pena amar, que vale a pena querer tocar corações. Muita luz, muita paz, gratidão a todos por essa doce companhia, Kátia, que Jesus te abençoe, que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos aí uma sexta-feira abençoada, cheia de luz e um final de semana iluminado para nós, para os nossos familiares e para todos aqueles que de nós se aproximarem. Que assim seja, graças a Deus.